Ricardo Vélez Rodrigues, meu amigo de antes de receber o convite para ser ministro da Educação, que exerceu muito bem, com muito zelo, e com uma trajetória de vida extraordinária, que ele vai contar agora em livro que ele está lançando. Ricardo, fale um pouco sobre o seu livro, fale sobre sua trajetória, sobre essa vida extraordinária. Bem, Aurélio, o livro, eu não tinha imaginado escrever enquanto estava no Ministério. Mas depois da saída do Ministério, demoramos um tempo, eu, a minha esposa e o meu filhinho, demoramos em Brasília um mês e meio, e depois decidimos voltar por terra. Eu já não tinha nenhuma pressa de voltar, aí decidimos voltar por terra. E na viagem de carro, eu comecei a falar sobre as minhas vivências. Eu sempre achei muito lindo o Planalto Central e aquela imensidão verde que se perde de vista. E comecei a pensar no que foi a grandeza do Brasil, porque isso não foi improvisado, isso vem de longe. A nossa situação de país continental é uma coisa que veio da herança portuguesa. E os portugueses ocuparam toda essa enorme Interlândia entre Brasília e a praia e o Atlântico. Imagine isso no século XVII a lombo de mula. Então era um trabalho heróico. E esse plano de ocupação da Interlândia veio na trilha da modernização portuguesa proposta por Pombal. A ideia de Pombal era que a única forma de garantir o Brasil a sua posse, ou Portugal, garantir a sua posse do império colonial, da grande extensão territorial, seria ocupando-a. Então, houve o desenvolvimento de uma proposta do Marquês de Pombal, no sentido de criar a capital no Planalto Central, no que hoje seria Goiás Velho, e que dessa capital criada pelo Império Português no meio do nada, saíssem raios que comunicassem com todas as grandes cidades da área litorânea. Era uma proposta ousada, ousadíssima, diria eu, no século XVIII. No século XVIII teve outra proposta semelhante com o filho de Luís XIV, Luís XV, não? Luís XV, e já a proposta estava com Luís XIV de modernizar a cidade de Paris a partir de Versalhes. De Versalhes, do Palácio de Versalhes, sairiam, era um centro de um grande círculo, raios que se comunicariam com toda a França, começando por Paris. Então, a ideia de Luís XIV seria modernizar geometricamente a cidade de Paris, acabando com a visão medieval. A visão de Pombal é a mesma, só que continental. Já não é uma cidade que vai ser modernizada, é um continente. Então, é uma proposta ousada para burro. E, de fato, a partir daí surge a ideia de ocupar o Planalto Central. Então, surge primeiro a cidade de Goiás Velho, mas depois José Bonifácio, em 1821, retoma a ideia, e essa ideia é a base da proposta de Juscelino, de ocupar o centro do Planalto Central com uma nova capital. Então, isso me levou a pensar muito sobre a peculiaridade da nossa história. Não? Então, eu parto, o primeiro capítulo, o livro começa assim: era domingo 5 de maio de 2019. Estávamos no carro, eu, Paula e Pedro, nosso filho. O retorno de Brasília a Londrina era longo e resolvemos fazê-lo no decorrer de 3 dias. Voltávamos para casa após os meses que passamos em Brasília, quando foi ministro da Educação. E a partir daí, então, reconstruo o meu passado. Mas reconstruo o meu passado voltando às origens, não? Então, aí decidi contar a minha vida. O regresso é o primeiro capítulo, os meus pais, o segundo, os 7 irmãos, o terceiro, bibliófilo, com a casa nas costas, o quarto. Eu tenho a bibliofilia no sangue. O meu pai era um bibliófilo muito criativo,
E a partir dessa experiência da casa materna, da biblioteca da casa materna, surgi com a ideia de carregar a minha biblioteca às costas. Capítulo 5. Bibliotecas, luzes e pacificação. A opção colombiana. Você sabe, Aurélio, que a Colômbia se pacificou a partir das bibliotecas. Foram criados os chamados parques bibliotecas após a brutal guerra contra o narcotráfico e contra as Farc. E então surgiram os parques bibliotecas como centros de vivência cívica e de encontro dos cidadãos para reconstituir o tecido social esgarçado pela guerra. Esse é o capítulo 5. Capítulo 6. Maravilha. A sua cidade de nascimento na Colômbia? Em Bogotá. Ah, nasceu em Bogotá, na capital. Mas o meu pai era originário de Medellín, da área de Medellín. Então, ele já no final da vida decidiu morar em Medellín e eu, então, parte da minha juventude, sobretudo a parte da minha vida de docente universitário, comecei em Medellín. Capítulo 6. Histórias oscuras de bispos e de padres. O meu pai era um tradicionalista, um conservador. Então, ele definia a vocação dos filhos. O meu irmão mais velho, Alberto, ele escolheu para que fosse engenheiro agrônomo para que seguisse com os empreendimentos familiares. O meu pai era empresário e tinha duas grandes empresas, uma agrícola de gado de leite e outra urbana de fabricação de blocos de concreto. Então, ele achava que meu irmão Alberto deveria seguir como cabeça da família a vocação empresarial do pai. O meu segundo irmão, que era meu xará, morreu pouco depois de nascer. Eu nasci um ano depois, aí me caiu assim como carapuça a vocação que o meu pai tinha imaginado para meu segundo irmão, ser padre. Então, desde pequeno, me lembro que me insistiam, você foi escolhido por Deus. Não, não fui escolhido por Deus, foi escolhido pelos pais. Não? Mas, enfim, me coube a vocação sacerdotal. Aí eu entrei muito cedo no seminário menor, não? Com a idade de 11 anos. Acontece que esses seminários menores na Colômbia tinham uma pecha horrível, alguns deles, de homossexualidade. Então, eu tive de sobreviver nesse contexto de homossexualidade, de avanço, diríamos, dos padres sobre as crianças. Então, foi uma parte muito triste da minha história. Eu consegui sobreviver a isso. Então, essa é a história do meu capítulo 6. Sétimo capítulo, conquistas esportivas. Nesse seminário, é engraçado, uma coisa muito curiosa, estimulavam muito a prática do esporte. E eu terminei escolhendo o ciclismo e fui campeão de ciclismo. Fui campeão regional do departamento de Cundinamarca, onde fica Bogotá, e depois fui vice-campeão nacional, muito novo, com 17 anos. E fui escolhido para integrar a seleção olímpica de ciclismo em pista na Colômbia. Então, eu tive uma experiência de esporte de alto rendimento. No capítulo 8, as guerras do general. O meu avô, Amadeu, era general, comandante das forças do exército na Colômbia, e ele participou da guerra contra o Peru como comandante da força terrestre colombiana. Então, conto um pouco das histórias dele, me identifico com algumas coisas dele, como o seu patriotismo armadas, como a ideia de o povo armado, que cuida de si próprio. Capítulo 9, maio de 68, esquerda clerical e guerrilha. Eu, saindo do seminário, queria matar todos os padres que encontrasse. E então entrei na chamada Teologia da Libertação, que era uma espécie de ação popular, e derivou em grupos guerrilheiros. Então participei dessa ação popular da esquerda católica e virei militante mesmo. Chegou a pegar em armas, não? É uma história gozada, não? Porque todos os meus amigos do grupo participaram pegando em armas. Como todo mundo sabia que eu tinha milicos na família,
o meu tio foi comandante da polícia colombiana. E o meu avô era general do exército. Então, eles diziam, não, esse cara vai ser útil como ponte de informações para nós. Não? Então, eu desempenhei uma função de, de passar informações para eles. Foi muito gozado aquilo, porque eu achava que eu era o grande, diríamos, infiltrado, agente secreto a serviço das forças progressistas. Quando vim me casar no Brasil, em setembro de 71, o meu tio, que era comandante, ele me hospedou na casa dele. Eu morava em Medellín, passei uns dias em Bogotá, na casa do meu tio. No último dia antes de viajar, ele me diz, o Padreco, ele me chamava de Padreco, vou te mostrar uma coisa. Me levou no escritório dele, abriu o cofre e do cofre tirou um negócio top secret, ou seja, um negócio de segredo de polícia. E me entregou um caderno enorme, um portfólio. E comecei a ver tudo que eu tinha feito estava registrado pela polícia secreta colombiana. Ou seja, eles sabiam de tudo, não? Eles sabiam de tudo. Aí ele me disse assim, abre o olho, Padreco, porque os gorilas no Brasil não são como os policiais na Colômbia. Então ele me chamou a atenção para que tivesse muito cuidado. É um negócio gozado. Bem, depois eu vim para o Brasil em 71 para casar e em 73 vim para fazer o mestrado. E no mestrado conheci o meu orientador, o professor Antônio Paim. Eu ainda era radical. O Antônio Paim, na PUC do Rio, o mestrado era em pensamento brasileiro, ele me obrigou a... Ele me perguntou, o que você quer pesquisar? Falei, bem, quero pesquisar as origens do autoritarismo brasileiro. Ah, ele me falou, tudo bem, aqui era ainda um regime militar. Ele me disse, você vai ter que ler muito jornal, porque muita coisa do que se passou com a direita no Brasil não está registrado em livro. Você vai ter que pesquisar. Você quer pesquisar as origens mesmo? Falei, quero. Então, ele me falou, a sua pesquisa vai ser no Rio Grande do Sul. Você vai ter que levantar a história do regime castilhista. Como surge a proposta de ditadura republicana no contexto do positivismo castilhista. Então, eu tive que fazer a minha pesquisa no Rio Grande do Sul, fazendo um levantamento muito rigoroso de todos os documentos do Partido Republicano Rio-Grandense, cujo líder era Júlio de Castilhos. Então, escrevi o meu livrinho, que foi a minha dissertação de mestrado, intitulado Castilhismo, uma filosofia da República. Que, por aqueles azares da história, terminou virando best-seller. Não? Eu já escrevi 30 livros. Dos meus 30 livros, o mais popular é esse, o primeiro, que escrevi com 20 É e poucos anos. escrito como esquerdista. Né? Sim. Escrevi para a dissertação de mestrado na PUC Sim, do Rio. ainda de uma perspectiva de esquerda. Aí, então, o gozado é o seguinte, o país me diz assim, você vai ter que ler tudo que diz relação ao positivismo, mas, como se trata de um trabalho acadêmico, você vai ter que ler tudo que se criticou do ponto de vista liberal no castillismo. Então, tive de ler Rui Barbosa, Silvio Romero, Joaquim Francisco de Assis Brasil, Gaspar da Silveira Martins, os grandes críticos liberais do regime castilhista. Que apelidaram os positivistas de chimangos, né, na época também. Exatamente, eram os chimangos. E os liberais eram os malagatos. Então, tive de mergulhar fundo na história sul-rio-grandense. Eu amo muito o Rio Grande do Sul, porque é a síntese da história brasileira. Bem, lendo esses autores liberais, ele me diz, mas como se trata de tese universitária, você vai ter que ir às fontes do pensamento autoritário e às fontes do pensamento liberal. Então, ele me obrigou a ler os grandes livros do pensamento absolutista, sobretudo eu li Baudin, né? Li Thomas Hobbes, né? E os críticos dessa visão absolutista, todos os autores liberais desde o século XVII. Então ele me obrigou a ler John Locke, me obrigou a ler todos os comentaristas americanos de John Locke, que seguem, que são os pais fundadores. Tive de ler
os chamados doutrinários franceses, que são os franceses que na época leem Locke e fazem uma interpretação de Locke. O mais importante deles, Benjamin Constant de Rebecque, François Guizot. E lendo esses liberais, eu descobri, poxa vida, estes caras querem modernizar em função da felicidade geral, do bem-estar. Li Tocqueville, e então, como diz um filósofo francês, renunciei a Marx e adotei Tocqueville. Não? Então, eu fiz uma conversão cultural. Não? De todo esse amaranhado de leituras, ele nunca me falou nada. Você é esquerdista? Não. Ele, orientador, me passou a bibliografia, me cobrava duro, me obrigava a ler completamente as obras. Só um exemplo. Na Semana Santa de 73, ele me pergunta, na última aula, antes do feriado, você já leu Locke? Eu tinha lido mal e porcamente na faculdade. Falei, li, tá bom. Então, para depois da Semana Santa, na terça-feira depois da Semana Santa, não depois da... Na terça-feira, sim, depois da Semana Santa, ele me disse, você vai fazer uma exposição sobre Locke. Eu tive que ler 700 páginas em 7 dias. Era um ensaio sobre o entendimento humano de John Locke. Então, ele não deu mole comigo, me obrigou. Mas dessa imposição, dessas leituras, terminei mudando o meu ponto de vista. Pensei, gente, o marxismo é um atraso. O liberalismo é que pensa o indivíduo, a pessoa com as suas expectativas, e quer equacionar a questão social para benefício da pessoa. Então, virei liberal. Essa foi a minha mudança. Então, conto essa história aí no meu livro. Capítulo 11, na pró-reitoria da Universidade de Medellín, quando voltei de fazer o meu mestrado no Brasil, o reitor da universidade na qual eu trabalhava não queria saber de mim porque eu era um chato de um militante ativista. Eu tentei contar para ele, mas ele não me escutou, que eu tinha abandonado o marxismo. Não adiantou, fiquei desempregado. Eu trabalhava em Bogotá, na Universidade Externato da Colômbia, um grande centro de estudos jurídicos. O reitor nem me recebeu. Aí fui para Medellín, triste, pensei, bem, fiz o mestrado para voltar. Bem, em Medellín havia um antigo amigo meu que tinha sido professor da Escola Interamericana de Administração Pública no Rio, o professor Orión Álvarez. Ele me telefonou e disse, bom, eu sei que você está aqui em Medellín, você não gostaria de trabalhar comigo na universidade? Ele me nomeou pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade de Medellín. Então, tive 4 anos de experiência organizando o centro de pós-graduação dessa universidade. Hoje é uma bela universidade. Eu criei o primeiro mestrado, a tentativa de um mestrado em desenvolvimento urbano e regional. Hoje tem 90 pós-graduações. É uma universidade que cresceu muito. Bem, capítulo 12, as mulheres da minha vida. Eu estou no meu 3º casamento. Acho que o número 3 é um número perfeito, fico por aqui mesmo. Mas conta a história da minha vida afetiva. Capítulo 13º, o meu encontro com o pensamento brasileiro, conto essas aventuras com Antônio Paim, etc. E toda a minha vida acadêmica. Capítulo 14º, o pensamento liberal conservador na tradição política brasileira contemporânea. Mostro como me inseri nesse contexto do pensamento liberal conservador, que é exatamente o tema, o título da minha obra. Minha opção liberal conservadora é o subtítulo da obra. Então, conto essa história. E, por último, capítulo 15, o ministério. Então, conto a história do ministério, começo, meio e fim. E essa seria a síntese do meu livro. Maravilha, temos mais de uma coincidência. Eu também estou no 3º casamento. Vamos falar um pouco sobre essa experiência do ministério? Tá certo. Vou contar um pouco como foi. Nós temos um amigo comum que participou da equipe, que é o Bruno Garchag, né? Eu nunca almejei ter cargos públicos. Desempenhei algumas funções públicas por chamamento. Ou seja, por exemplo, na Constituinte, eu, quando voltei ao Brasil para trabalhar no Brasil, porque a guerra civil estava pegando feio na Colômbia, eu voltei para fazer o doutorado
voltei, trabalhei na Colômbia entre 73 e 78. Em 79, começo de 79, a guerra estava muito feia. Na Universidade de Antioquia, onde eu dei algumas aulas na Faculdade de Direito, nesse ano de 78, foram assassinados 18 professores, de todas as tendências políticas. Então eu pensei, bem, falei até com a minha esposa, a minha primeira esposa, falei, olha, a coisa está feia aqui, é melhor eu dar uma margem, fazer o doutorado no Brasil e voltar depois que se acalmem as coisas. Ela não queria vir, porque gostava muito de Medellín. Mas falei, olha, é perigoso, está feio. Bem, aí vim para fazer o doutoramento no Rio de Janeiro, na Universidade Gama Filho. Abri um doutorado em pensamento luso-brasileiro. Agora, uma coincidência gozada. Fui o primeiro mestre em pensamento brasileiro, em 74, e depois, em 82, quando já tendo voltado ao Brasil, fui o primeiro doutor em pensamento luso-brasileiro. Não? É um negócio curioso, não? Porque o normal seria que o primeiro mestre e o primeiro doutor fossem brasileiros natos. Eu era um estrangeiro que tinha vindo estudar ao Brasil. Mas sempre me Eu acho que impressionou. nós brasileiros nunca ligamos muito para isso, né? Então, Bem, não sei. O que me impressionou no Brasil foi a abertura. Eu cheguei no período militar e o professor Antônio Paim me falou: olha, você vai ter que frequentar todas as bibliotecas. Uma das bibliotecas onde encontrei mais documentação foi na Biblioteca da Marinha, no Museu Naval, no Rio de Janeiro. E eu pensei, bem, estes milicos vão me trucidar. Não, me deram total liberdade. Olha, você pode pesquisar, você é aluno de um curso regular, tem todo o nosso apoio para pesquisar o que quiser. Me deram todo o apoio e fiquei muito impressionado com isso. Então, fiz a minha pesquisa nessa biblioteca naval, no Rio de Janeiro. Depois, para o doutorado, também frequentei muitas bibliotecas. Eu fiz a tese de doutorado sobre Oliveira Viana. Oliveira Viana, que para mim foi o grande modernizador do Brasil. Porque a proposta modernizadora de Getúlio para sair da República Velha é Oliveira Viana. Oliveira Viana faz uma sintomatologia nacional dos problemas. E Getúlio, antes de ser presidente, foi chefe da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, de 1923 a 1929. Nesse percurso, porque depois ele virá ministro de Estado de Washington Luiz. Mas, entre 23 e 29, Getúlio, que é um gaúcho chucro, que vem lá da campanha gaúcha, o primeiro discurso que ele pronuncia diz: eu sou uma célula desgarrada e ainda sangrante do organismo riograndense. Era um gaúcho chucro mesmo, positivista, além do mais. Bem, Getúlio, em 23, conhece a obra de Oliveira Viana, a lê e muda a cabeça dele. Porque ele diz, olha, os positivistas gaúchos, eles são muito trogloditas, não manjam nada de industrialização, não manjam nada de agricultura, não manjam nada de planos de desenvolvimento. Aí ele parte, a luz de Oliveira Viana, leu Instituições Políticas Brasileiras e Populações Meridionais do Brasil, ele diz, é necessário fazer uma sintomatologia dos nossos problemas. E ele parte para ver a sintomatologia dos males que afetam a República Velha. E ele diz, o problema da República Velha é a política dos governadores. É uma oligarquia que sentou comodamente no poder e não deixa fazer as coisas. O movimento tenentista de Getúlio se explica um pouco pela revolta dos milicos com a oligarquia da República Velha. Então ele diz, é necessário fazermos uma sintomatologia nacional dos problemas. Getúlio costura a sua ideia de uma reforma do Brasil, não apenas das regiões, mas do Brasil por inteiro, lendo Oliveira Viana. Não é à toa que, depois da queda do getulismo, a obra de Oliveira Viana fica toda no ISEF. E depois da assunção do regime militar em 64, a biblioteca do ISEF passa a ser parte da biblioteca da
na Escola Superior de Guerra, da ESG. Lá na ESG, os milicos de 64, principalmente o Marechal Castelo Branco, que foi comandante da ESG, da Escola Superior de Guerra, ele lê toda a obra de Oliveira Viana e a deixa marcada nas margens. Então, nós temos dois grandes momentos modernizadores da República. Getúlio Vargas, que elabora aquela proposta de equacionamento técnico dos problemas, e depois uma segunda onda de modernização autoritária, claro, porque Getúlio não era nenhum democrata. Surge a ideia de equacionar o que Oliveira Viana chama a circulação brasileira, ou seja, unir as diferentes regiões. Era a ideia do Marquês de Pombal. Os milicos em 64 compram essa ideia. Então, tecem essa rede magnífica de estradas, inclusive a Transamazônica, e equacionam o problema das telecomunicações. Essas eram as duas grandes obras modernizadoras de 64, além, evidentemente, da continuação das obras modernizadoras em relação à indústria do petróleo e à indústria elétrica também, com a construção de Itaipu binacional. Então, essas propostas modernizadoras vieram na trilha das análises feitas por Oliveira Viana. Então, peguei a obra de Oliveira Viana, fiz uma, diríamos, adaptação aos momentos atuais. O grande problema nosso no Brasil ainda hoje é que nós pensamos mais no nós, no que é da nossa família, e não pensamos no país. O que o brasileiro não pode levar para casa de preda? Orelhão, quando havia orelhões. Hoje são os ônibus, os lugares públicos. O brasileiro não gosta dos seus lugares públicos, não cuida dos lugares públicos. Por quê? Porque falta essa ideia de participarmos de uma obra que é de todos. A questão, sobretudo, da educação para a cidadania. Então, essa foi, assim, em síntese muito apertada, a minha história acadêmica. E o Ministério? Assim, O Ministério. eu acho que o senhor recebeu o convite com uma surpresa na época, né? Não sei. Então, estava te contando que eu nunca me furtei a participar da gestão pública ou das coisas que dizem em relação à política quando chamado. Participei da Constituinte como assessor de um senador, o meu mestre, Antônio Paim. Ele era vinculado ao antigo PFL. Aí ele me diz, olha, nós precisamos, você gostaria de assessorar um deputado que quer o voto distrital? Falei, olha, essa ideia me interessa. Então, eu e o Antônio Paim fomos assessores de José Richa, senador José Richa, do nascente PSDB, que tinha como ponto fundamental na Constituinte a adoção do voto distrital. Se tivesse sido adotado o voto distrital lá, teria sido a salvação da lavoura. Mas, enfim, participei disso. Em outra oportunidade, o ministro da Educação, que era o senador Jorge Borghausen, me pediu uma colaboração também. Então, nas coisas pontuais em que me chamaram, do ponto de vista do Estado, participei, sem almejar nunca um cargo público. Ministério. Quem que me apresentou? Eu nunca pensei em ser ministro. Os discípulos do Olavo de Carvalho, aqui de Londrina, os chamados Olavetes. Os Olavetes fizeram um almoço lá entre o primeiro e o segundo turno das eleições, me convidaram para o almoço e cheguei e começaram a me chamar de ministro. Falei, brincadeira, tem tempo. Eu não sou ministro, eu sou professor quimicamente puro, não quero ser ministro. Bem, eles começaram a insistir, até que um dia, logo depois do segundo turno, me liga um assessor do presidente, o Felipe Martins. Me diz, professor, o senhor aceitaria essa indicação que o grupo dos olavistas está fazendo para o senhor ser ministro da Educação? O presidente Bolsonaro gostaria de falar com o senhor, se o senhor aceitasse. Falei, não, tá, tudo bem, não vou me negar, eu aceito. Aí fui conversar com a equipe de Bolsonaro antes, no finzinho de novembro,
Aí eles fizeram aquela triagem e terminei sendo escolhido. A primeira pergunta que Bolsonaro me faz é: professor Vélez, o senhor teria faca dos dentes para enfrentar o marxismo enquistado no MEC? Falei, presidente, é o que faço há 30 anos, combater esse domínio dos marxistas da universidade. Agora, se o senhor me der a caneta, faço o serviço tranquilamente. Essa foi a minha resposta. Bueno, terminei entrando no ministério. Mas já entrei sendo combatido pelos sindicatos comunas, porque desde o momento em que Bolsonaro indica o meu nome, já começou uma guerra digital contra mim, nas redes sociais. Muita pressão. Por quê? Porque eles sabiam da minha posição. Minha posição sempre foi contrária a esse monopólio do PT nas universidades federais e a favor de uma universidade pluralista e aberta. Não queria erradicar a esquerda da universidade, não. A esquerda é uma das opções políticas, mas que seja uma esquerda democrática. Então, já desde o início comecei a ser pressionado. Os discípulos do padre Lima Vaz, que tinham tomado posse da área de filosofia e teologia da CAPES, dando bolsas crônicas para os amigos, eles evidentemente levantaram a guerra contra mim. Não? Foi já uma guerra muito virulenta. Vamos desconstruir, no modelito comuna de assassinato de reputações. Então, o que me incomodou de todo esse embate foi essa tentativa de acabar com a minha reputação para eles continuarem com as benesses. Bem, entrei no ministério, na minha fala, o dia que tomei posse, destaquei que era minha ideia cumprir aquilo que o presidente Bolsonaro tinha colocado como ponto central da sua campanha em relação à educação, menos Brasília e mais Brasil. Atender o brasileiro ali onde ele está precisando de educação, colocando o Ministério a serviço disso. Então, eu parti para uma clara desburocratização e um atendimento às crianças, adolescentes, jovens, sobretudo do ensino básico e fundamental. Eu centrei a minha atenção nisso. Era vergonhoso os índices negativos do PISA, por exemplo. Então, eu queria formar professores para o ensino básico de qualidade. Criei a Secretaria de Alfabetização para que cuidasse de novos métodos de alfabetização, mas da formação dos professores. A ideia que eu tinha era ressuscitar as antigas escolas normais. Não é em faculdades onde se forma o bom pedagogo, se forma em sala de aula. Tem que haver a carreira do magistério. Até porque o Brasil forma muitos pedagogos, né? E isso não se reflete em resultado. Exato, centrado na preocupação de atender a criança em sala de aula. Então, a minha ideia era ter um modelo para reformular, retomar a formação de professores para o ensino básico e fundamental nas antigas escolas normais. Segunda preocupação, você sabe que o nosso ensino, no final do fundamental e já na parte final do fundamental, quando é o segundo grau profissionalizante, é abandonado. Há uma desistência de 30%. Por quê? O adolescente encontra que o que lhe estão ensinando não tem relação com a vida e larga aquilo. É uma reação sadia do nosso adolescente. Então, nós precisamos nos anteciparmos às frustrações, lhes mostrando caminhos, fazendo o que países desenvolvidos estão fazendo. Estudei muito de perto como na Alemanha, por exemplo, está se trabalhando isso, como em Israel está se trabalhando isso. A ideia é que o adolescente que entra no ensino grau profissionalizante realmente saia profissionalizado e no mercado de trabalho. Mas para isso é necessário afinar os conteúdos que são ensinados na escola com as necessidades do mercado de trabalho. Ou seja, é necessário chamar os empresários da região para que participem disso. Isso já é feito em alguns lugares do Brasil. Não? Você vê, por exemplo, a Fundação Paula Souza, no interior de São Paulo, cuida disso. Tem 60 anos de vida, a Fundação Paula Souza, e faz isso. Então, a minha ideia, em Pernambuco, as escolas rurais de tempo integral também fazem isso. Formam no final do segundo grau, os jovens se formam, entram no mercado de trabalho. Hoje, Pernambuco está mandando para fazer estágio no exterior
mais ou menos 1.000 jovens que se formam no segundo grau e voltam a trabalhar de novo nos seus lugares. Então, é uma coisa que pode dar muito certo e renova efetivamente e evita que o adolescente abandone o ensino. Abandona o ensino porque o ensino não lhe diz nada. Somente o ensino profissionalizante ligado às necessidades regionais é que vai resolver. Assim se fez na Alemanha, assim se faz em Israel, nos Estados Unidos se faz há muito tempo. Então, era necessário dar continuidade a essa reforma do ensino de segundo grau profissionalizante, que já tinha começado no governo Temer. Tem pontos positivos, isso, é necessário retomar isso. E então, essa seria a minha segunda grande opção, repto. O terceiro repto no MEC era melhorar, mudar a gestão da universidade pública brasileira. A universidade pública brasileira está ruim. Não tem prêmio Nobel no Brasil. Não porque não haja investimento em educação. O orçamento da educação hoje é alto. 6% do nosso PIB não é brincadeira. É um troço fantástico. Então, vamos melhorar a gestão. Hoje, as universidades federais são redutos do PT e da CUT. Por quê? Porque os reitores são eleitos pela CUT. Então, vamos mudar a modalidade de eleição. Eu vou continuar com as eleições. Falei para os reitores na Andifes. Falei, olha, eu proponho mudar o critério de escolha dos reitores. Para mim, o modelo do ITA é um modelo sadio, que é um modelo de criação de uma comissão de busca de currículos. Essa comissão abre uma chamada no Estado, no caso do ITA, do Estado de São Paulo, escolhe, de todos os currículos que se apresentam, 5.000, escolhe os 5 melhores. E esses 5 melhores se submetem a uma sabatina com a comunidade acadêmica, incluindo os empresários da região. Porque é necessário que o empresariado participe. E quem melhor se der nos debates, integra a lista tríplice que é passada para consideração, no caso do ITA, do comandante da aeronáutica, no caso do ministério, seria o ministro, apresentaria ao presidente da República os 3 que melhor tiverem se saído nos debates. É democrático? É tremendamente democrático. Mas tiramos da mão do sindicato da CUT o domínio sobre as universidades públicas. O grande câncer que mata a educação na nossa universidade pública é a CUT, é o domínio da CUT. É o PT que domina a CUT e que quer ainda a universidade como instrumento da sua hegemonia burocrático-político-ideológica. Isso é um desserviço à nação. Então, essas serão as minhas 3 prioridades. Fui combatido? Fui. A imprensa nunca me deu sossego. Nunca me deu sossego. A grande imprensa foi tremendamente persecutória comigo. Não porque eu seja uma figura importante, mas porque não queriam as mudanças e eles tomavam as dores dos sindicatos. Então, era essa a minha proposta. Por que saí do ministério? Porque as Olavetes me puxaram no tapete. O senhor Olavo de Carvalho estava enxergando o ministério como um prolongamento da sua guerra ideológica. Bem, então não dá, porque o ministério não pode ser instrumento de guerra ideológica nenhuma. A minha ideologia é eficiência, patriotismo e tolerância. Então, onde quer que haja alguém interessado em colaborar comigo, vamos em frente. Trata-se de somar, não de dividir. Eu reuni os meus secretários logo após a posse, falei, meus caros amigos, ganhamos a eleição. Agora somos governo. Então, agora é aplacar as divisões e tentar fazer o serviço que prometimos à nação brasileira. Colocar a educação a serviço dos brasileiros, desburocratizando. Então, quem estiver de acordo com isso, não quero nem saber a ideologia que tinha antes. Quero saber da colaboração honesta e eficiente. Então, essa era a minha proposta. No entanto, eu vi que o Olavo de Carvalho tinha muita força no governo. Ele conseguiu brecar boa parte das minhas nomeações para poder fazer
dar ênfase a essa reforma do ensino de segundo grau profissionalizante, eu chamei como vice-ministro um ex-superintendente da Fundação Paula Souza, que é do ramo, que conhece muito bem como se faz ensino profissionalizante, professor Tozzi. Os solavistas encrencaram com ele e pressionaram para que o presidente me pedisse a saída de Tozzi. E outros assessores que estavam ligados ao grupo do ITA. Então, não dava, não? Quando eu vi que me cortavam as asas, eu falei com o presidente: senhor presidente, o cargo é seu, o senhor me nomeou, fico muito honrado pelo fato do senhor ter me nomeado, mas não dá para trabalhar nessas circunstâncias. O senhor pode me demitir se achar por bem me demitir. Só peço que, se me demita me dando o chute na bunda para poder ter o dinheiro que preciso para a mudança para o meu lugar de origem. Mas não almejo briga nenhuma, não saí atirando. Reconheço no presidente Bolsonaro um líder que tenta honestamente organizar o Estado no Brasil, mas que terminou refém desse grupo lavista no que tange à educação. Eu admiro muito, eu elogio muito por isso, por ter saído com dignidade, não atacou o presidente, não atacou o governo em nenhum momento, né? Acho isso uma atitude de grandeza, né? Obrigado. Eu acho que isso eu admiro muito, né? E Não, agora, eu sempre falei com os meus secretários, falei, olha, saí, mas não quero que o governo afunde, porque é de todos nós. Espero, e ainda espero, com sinceridade, que o Bolsonaro dê certo. Acho, eu não sou presidente, aspiro que dê certo, que corrija as distorções, que esse grupo lavista não tenha tanta força, que não dê palpite, porque uma pessoa que não foi eleita, o Olavo de Carvalho não foi eleito. O Olavo de Carvalho é um guru lá, tem as ideias dele conservadoras, discordo das ideias dele, mas não vou matá-lo porque pelas minhas discordâncias. Acho que em algumas coisas tem razão, mas o importante é que tenhamos espírito público. E espírito público é querer o bem do Brasil. eu tenho amigos olavistas, eu também dialogo com a esquerda, o senhor sabe, dialogo com todos, procuro dialogar com todos, né? Mas como o senhor vê agora, dá tempo para mudar alguma coisa no Ministério ainda, na educação brasileira, nesses 2 anos e pouco que faltam, 2 anos e meio que faltam aí de governo? Olha, nesses 2 anos e meio dá para fazer muito. Se o presidente Bolsonaro retomasse, e o ministro que está aí retomasse, não pelo fato de eu ter feito essa proposta, não, mas porque eu trabalhei com a minha equipe, foi uma equipe de secretários, todos me ajudaram a construir essa proposta. Eu dediquei os 3 meses de ministério a construir essa proposta, para fazer as reformas nos trâmites legais. A minha ideia era que todas estas reformas de criação das escolas normais, adoção de novas metodologias de alfabetização, criação das escolas técnico-profissionalizantes, reforma da gestão das universidades federais, tudo isso fosse feito por projeto de lei na comissão respectiva da Câmara e do Senado. Visitei o senador Alcolumbre, visitei o deputado Rodrigo Maia como presidentes das duas casas legislativas, me ofereceram colaborar com os projetos que fossem apresentados. Então, se o presidente Bolsonaro houver por bem indicar ao seu ministro da Educação que retome algumas coisas essenciais, e essas coisas essenciais identificadas com a formação de professores, tanto no ensino básico como no ensino técnico profissionalizante, e reforma da gestão das federais, eu ficaria muito satisfeito, porque eu acho que é o que o Brasil precisa. Não precisamos de privatização das federais, não, porque ninguém é doido de comprar uma federal. Ninguém é doido. É patrimônio da nação. Temos de geri-la com responsabilidade. E é possível isso. O Instituto Sarah Kubitschek, na área da saúde, tem esse tipo de gestão de um bem público e de uma entidade pública com responsabilidade das pessoas. É cobrar a eficiência. Então,
Você deve ter estabilidade se for eficiente. Se não for eficiente, sai de perto, porque isso faz mal à nação. Então, se houver a retomada dessa pauta, eu ficaria muito feliz. Não? Eu acho que o Brasil precisa, nossas crianças precisam de melhores índices de alfabetização, de provisões técnicas no final do segundo grau e de uma universidade mais a serviço do país. Eu, inclusive, nas universidades públicas, eu sou amigo e defendi essa ideia sempre, de cobrança de matrícula na universidade pública, como fazem em alguns países, como na França, na Colômbia, se faz também. Cobrança por declaração de renda. Você é pobre, ganhou a entrada, tem bolsa integral. Você é remediado, paga mais ou menos. Você é rico, paga os canos. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Hoje é distorcida a coisa. A universidade pública vão as pessoas mais aquinhoadas economicamente, entram facilmente, porque tem um ensino básico, fundamental e profissionalizante de qualidade, e o povão que frequenta a escolinha pública fica do lado de fora. Isso é uma injustiça, mesmo porque Sim. a natureza não encerrou a inteligência em classe social. Né? Nós temos gente inteligente em todas as camadas sociais. O papel do MEC é dar instrumentos a essas pessoas para que sirvam ao seu país. Sim, um pobre fazer uma medicina de graça numa federal é uma coisa boa para o país, né? Agora, um rico fazer medicina de graça na federal não é um contrassenso, me parece, né? Acho que Ah, quem que pode ser a favor disso? Aurélio, e a questão das cotas? As cotas é um band-aid na feridinha. E tem que ser temporário. Tem que ser temporário. Só cota não resolve. Resolve melhorar o ensino básico e fundamental para todo mundo. Porque se tivermos esse negócio das cotas, vai terminar havendo discriminação dos profissionais mais adiante. Você quer ir ao médico, você não vai no médico porque foi cotista, você vai porque sabe que esse médico é bom. Piloto do avião, você confia que o piloto seja bom. Se o piloto diz, olha, eu entrei assim com benevolência, as pessoas vão ficar com medo. Então, o ideal é melhorar o ensino básico e fundamental para todo mundo. Isso é democrático. A cota é um band-aid. Thomas Sowell demonstra, né, o autor que o senhor deve ter lido, né, demonstra que essa questão das cotas, ele tem esse outro lado que é realmente, como se gosta de dizer na academia, perverso, né? Mas que é a realidade. É, é, um detalhe que eu gosto de explorar assim, em relação às universidades, eu estava num debate na UFBA, eu participei de alguns debates na UFBA, e, inclusive uma vez fui quase que lhe representar, tava antes da posse ainda, fui lhe representar como representante da direita, assim, eles me chamam como de representante da direita dos debates. E aí eu disse que eu tinha as melhores expectativas em relação ao Ministério sob seu comando, que já lhe conhecia e Sim. tudo. E aí, Muito obrigado. e aí eu disse assim, olha, na UFRJ, o curso que tem mais oferta de graduação é o de Direito. Nós temos 1 milhão de advogados na OAB. Nós somos o país da litigância. Que lógica existe de um país for gastar dinheiro, investir dinheiro, e não é pouco dinheiro, o custo por É muito estudante dinheiro. na federal é maior que na USP. Né? Não dá para entender. Isso Exatamente. é a prova da ineficiência, né? Porque a USP tem resultados proporcionalmente melhores do que o conjunto das federais. Aí, bom, isso me parece absurdo. A universidade não está, e aí falta dinheiro, por exemplo, para dar bolsa para aquela bolsa, aquele auxílio universitário para os estudantes pobres, né? Para poder fazer residência, o pessoal que vem do interior. Eu vejo aqui na Bahia um sofrimento terrível, às vezes atrasa aquilo. Aquelas pessoas precisam realmente. Gente que vem de famílias muito pobres e que consegue vencer todas as dificuldades, entrar na Federal da Bahia, e aí vai receber o auxílio e não recebe. E aí Pois é. um professor de esquerda, né, que era inclusive da SBPC, ele disse, olha, Aurélio, eu tenho que concordar com você, essa questão não me entra na cabeça porque a universidade, e isso replica pela rede enorme, né, a Universidade Federal, fica lá o tempo todo formando para profissões que estão, para profissionais básicos,
para professores que estão cheias de gente, né? Enquanto que a gente poderia investir mais. Lhe parece também um problema e como resolver isso dada a autonomia universitária, se é a universidade local que decide o que vai ser, quantas vagas vai ter em cada curso, né? E claro, de Exato. acordo com o número de professores que tenha, né? E agora, tem que restabelecer nas universidades públicas a, a meritocracia. Não? A meritocracia, o Fernando Henrique fez uma reforma boa, aquele negócio da JET, gratificação por produtividade. Mas, o que ocorreu? Essa lei deveria ser executada em cada universidade. O que os reitores fizeram? Entregaram ao sindicato da CUT a regulamentação da lei. Ora, da história, o sindicato não foi bobo. Ele privilegiou os militantes. Então, hoje, há um paradoxo terrível. Você faz uma baita de uma pesquisa de doutorado, no meu caso, fiz de pós-doutorado, uma baita de uma pesquisa, e queimando os olhos, lendo, trabalhando, viajando. E a gratificação é equivalente à de um militante que participa de assembleias. Então, é desastroso isso, é vergonhoso. Precisamos da meritocracia. As escolas militares são as únicas hoje que apresentam meritocracia. Eu sou professor há muitos anos da ESEM, da Escola de Estado-Maior do Exército. Eles têm meritocracia. As Forças Armadas reconhecem a meritocracia. Assim deveria ser nas universidades. Meritocracia por eficiência, por capacidade, por produção de bens culturais. Vamos falar um pouco, que eu gosto de dizer nos meus livros, o senhor sabe que eu também tenho livros, tenho o Evangelho segundo a Filosofia, tenho História do Brasil Vira-Lata, alguns Ah, outros na que área da ainda, filosofia. da área de filosofia e história, né? Ah, me interessa, me interessa. Depois me E diz onde eu posso comprá-los. eu vou lhe enviar, pode deixar, fique tranquilo. Mas, É, mas eu gosto de comparar que na América Latina, eu gosto de apontar as diferenças que o Brasil tem, o senhor mesmo já começou a apontar as diferenças que o Brasil tem em formação histórica em relação à América Hispânica, né? Gosto de ler teses também sobre é, as guerras que nós tivemos, né, nas fronteiras, né, como eram as diferenças de mentalidade nos exato, vice-reinados e na América Portuguesa. exato. Mas me identifica, em termos de formação étnica, a Colômbia me parece o país mais semelhante com o Brasil. Aí, há uma É, semelhança é, radical, isso é é, verdade. eu queria que o senhor falasse como é que o senhor é doutor em cultura Pensamento. luso-brasileira, né? Pensamento luso-brasileiro, fazer esse paralelo entre a formação étnica da Colômbia e a formação étnica do Brasil, formação Bem, cultural, né? exato. O Brasil, entre o Brasil e os países hispânicos, e a Colômbia especificamente, há muita simpatia entre as sociedades. São sociedades muito irmãs, muito próximas. As diferenças culturais, longe de provocarem desassossego, provocam admiração. O colombiano, por exemplo, nós na Colômbia, sempre temos muita valorização do carnaval brasileiro. É uma alegria fantástica. Nós, na Colômbia, para sermos alegres assim, precisamos encher a cabeça de cachaça. Não? E o que sempre me impressionou no carnaval é essa alegria espontânea do povo. Isso é muito bonito. Esse é um bem cultural fantástico do Brasil. Não? Então, há uma complementariedade. O colombiano admira isso. O futebol, nem falar. E uma coisa que sempre me chamou a atenção e que vivenciei é você, como estrangeiro, eu, como hispano-americano, nunca me senti estrangeiro no Brasil. Nunca me senti estrangeiro no Brasil. Sempre houve muita simpatia, muito aconchego. Nós temos sociedades tremendamente fraternais. A Colômbia é a mesma coisa. Os brasileiros que moram na Colômbia, que trabalharam na Colômbia, viveram na Colômbia, voltam amando a Colômbia. Então, há uma simbiose muito grande. Há diferenças. Qual é a diferença fundamental? De gestão pública. Porque a América Espanhola, o Império Espanhol,
foi mal gerido. Como é que um império continental, transcontinental, porque abarca os dois continentes, Norte-América e Sul-América, pipocou em não sei quantas repúblicas que brigam entre si? Esse foi um erro estratégico fantástico. Como que um país continente como o Brasil se mantém unido? Isso é uma herança que vem na trilha de um pensamento estratégico muito bem desenvolvido. Então, eu gosto muito de contrapor essas realidades, porque nós temos muito a aprender mutuamente. Nós temos muito no Brasil a aprender, por exemplo, com a vida municipal, a pujante vida municipal colombiana, nas cidades. Lá foi vencido o narcotráfico e a violência no município, que é onde ocorre. Como? Pela educação. Pela educação básica. Esse é o modelo de Medellín, modelo de Bogotá. Nós poderíamos aprender com eles, porque seria muito mais fácil adaptarmos mudanças estruturais na gestão das cidades de um país que é nosso irmão, do que trazer experiências da Europa, dos Estados Unidos, não que não sejam experiências boas, mas são experiências as que vivenciam os países hispano-americanos muito mais próximas de nós, né? Então, é necessária essa complementariedade. O Brasil foi gerido sempre com uma ideia estratégica diferente da América Espanhola. A América Espanhola foi o maior império do século XV. Havia um ditado: no Império Espanhol jamais se põe o sol. Sempre tem sol em alguma parte do império, não? Cobria o mundo inteiro. No Império Português, evidentemente, houve grande desenvolvimento, mas houve um sentimento de tentativa de gestão dessa imensidade e de responsabilidade em face disso. Observa que, se nós pegarmos o mapa do mundo, na época do início do Tratado de Tordesilhas, no século XVI, nós vamos observar que o Tratado de Tordesilhas assinalava para Portugal uma pontinha só, a pontinha mais oriental da América do Sul. Pegava a capitania de São Vicente e os estados, alguns estados nordestinos. De Belém a Laguna. Exatamente, essa era ali. E para a América Espanhola, o resto. Como os portugueses se apropriaram dessa imensidão? O Tratado de Tordesilhas, o garantidor do tratado, era o Papa. Então começou no século XVI, terminou no século XVIII. Entre o século XVI e o século XVIII, o que ocorreu? Os portugueses, muito espertos, decidiram criar em Lisboa uma fábrica de falsificação de mapas. A Real Academia de Ciências de Lisboa criou falsificações de mapas. E a cada 50 anos era ofertado com grande pompa ao Papa o mapa com o Tratado de Tordesilhas indo um pouquinho em direção ao Ocidente. Até na última fase, quando já é assinado o tratado, no início do século XVIII, Portugal chega quase até os Andes. Não? O Tratado de Madrid, que vai substituir Tordesilhas. Chega quase até os Andes. Como foi feito isso? Mediante uma estratégia tremendamente eficiente da diplomacia portuguesa. Então, esse é um exemplo que nós precisaríamos adotar, os países hispano-americanos, pensar a longo prazo, não pensar apenas para a próxima eleição, pensar para a próxima geração. Então, nós herdamos de Portugal uma perspectiva de pensamento estratégico na diplomacia muito importante, que precisa ser preservada. O PT tentou acabar com isso, com a tradição do Itamaraty como grande órgão que pensa as questões estratégicas na diplomacia, mas não conseguiu, graças a Deus, não conseguiu destruir o Itamaraty. Então é necessário mantermos isso e os países da América Espanhola sempre contemplam com admiração essa nossa realidade. Então, essa é uma coisa. Segunda coisa, para você constituir um país novo, o que é que precisa? Os conselheiros de Dom Joãozinho VI diziam para ele o seguinte, sobretudo Silvestre Pinheiro Ferreira, que foi um dos primeiros ministros do reino
Unido de Portugal, Brasil e Algarve, não? Ele dizia, olha, majestade, se o senhor quer ter o Brasil em paz, o seu reino em paz, faça uma coisa, crie o parlamentarismo. Crie o parlamentarismo. Dê participação ao povo na gestão do bem público. Porque ninguém gosta de viver obedecendo a vida toda. Todo mundo quer dar palpite. A forma de dar palpite é você criar a representação. Essa é a ideia de Silvestre Pinheiro Ferreira, expressa nas cartas que ele dirige ao rei, correspondência de Silvestre Pinheiro Ferreira a Dom João VI, em 1821, foram a primeira edição. E Silvestre continuou pensando isso. Ele escreve depois Manual do Cidadão no Governo Representativo, como construir a representação. A representação se construi via partidos políticos. Via partidos políticos que alimentam a representação no Congresso. Mas Silvestre fez uma pequena consideração, que é a seguinte. O Brasil não é a Grã-Bretanha, não é a Inglaterra. Se você cria o parlamento e entrega a representação total ao parlamento e o poder mais importante ao parlamento, o país vai pipocar em clientelas eleitorais. Por quê? Porque o brasileiro não foi educado na ideia do bem público. É necessário que haja essa ideia dos interesses permanentes da nação. Então, a ideia genial de Silvestre era que a representação era muito importante, mas era necessário que houvesse representação dos interesses permanentes da nação, que é a função do Conselho de Estado e do Império. Então, no Império houve esse equilíbrio entre a representação dos interesses mudáveis da nação e a representação dos interesses permanentes da nação. O rei exerce um poder moderador. Com a queda do Império, fica um vácuo. O Rui Barbosa elaborou uma Constituição xerocada da Carta Americana. Mas nós não somos os Estados Unidos. Então, é evidente que haverá sempre um pendor centralizador. Esse pendor centralizador ocorreu na política dos governadores, que tentou estabelecer uma centralização, mas que terminou degenerando em prioridade geoestratégica das oligarquias estaduais. Getúlio tentou corrigir isso, criando que um grande centro de poder, mas também essa não é a solução, porque esse grande centro de poder sem representação não funciona. Então, nós precisaríamos retomar essa ideia herdada dos nossos antepassados, muito importante, e o Brasil tem muito a ensinar nesse sentido. É possível a representação sem abrir mão dos interesses estratégicos nacionais. Hoje nós temos um conflito entre poderes, certamente. É necessário que voltemos os olhos à nossa história para preservarmos o que é importante. Não com a renovação da monarquia, porque isso seria utópico. Eu, durante algum tempo, defendi as ideias monárquicas. Mas eu acho que hoje passou muito tempo, não há como você colocar a monarquia em funcionamento como na Espanha. Na Espanha surgiu a monarquia como grande centro aglutinador. Né? Hoje nós precisaríamos reformular a representação e termos, de novo, muita claridade sobre o papel dos poderes públicos. Agora, O poder é para legislar, a magistratura é para julgar, o executivo é para pôr em prática as políticas que foram decididas pelo parlamento. Essa ação legislativa da magistratura é ruim. Eu acho que houve uma confusão de coisas e estamos sofrendo um pouco isso. o senhor até contou que, como ministro, com o Congresso há como dialogar, né, com o Legislativo, embora os problemas da representação brasileira, né, que o senhor apontou muito bem. Olha, se o voto fosse distrital, seria mais fácil. Exatamente, eu sempre defendi isso. Eu me dispus a ir voluntariamente à Câmara e ao Senado. Geralmente, todos os ministros esperam serem convocados. Eu não esperei. Falei, olha, é meu papel mostrar quais as políticas públicas que eu quero implementar, dialogar com os representantes do povo. Não me furto a isso. Me dei bem no Senado. Agora me dei péssimo na Câmara dos Deputados. Porque a representação na Câmara dos Deputados não funciona a contento. Todos os deputados da esquerda radical, eles faziam selfie da coragem do deputado
acabando com o ministro. Eles não falavam para mim, falavam para os que os escutavam via telefone celular. Não? Então, não dá. A representação não funciona assim. A representação é de interesses e de interesses dos cidadãos, não de interesses dos deputados. Os deputados são representantes, não são representantes e representados ao mesmo tempo. Então, nós precisaríamos corrigir essa deformação da nossa representação. O deputado termina sendo mais do que o seu representante. Não pode. Ótimo. Bom, eu vou lhe chamar de ministro, porque eu sempre eu acostumei a chamar de ministro, né? Mas eu queria deixar suas palavras finais e o senhor também dizer como encontrar seu livro. Olha, o meu livrinho, graças a Deus, está circulando nas redes. A distribuidora é a Amazon, mas tem algumas livrarias também, Livraria da Vila, Travessa, tem algumas grandes livrarias que estão vendendo. Então, não é difícil de conseguir. Pensa o seu livrinho pela Amazon, vale a pena. Evidentemente, não precisa você concordar com tudo que está escrito aqui. Podem me criticar e agradeço penhorado as críticas. Me mandem as críticas, que para mim é um ensinamento. Essa capacidade de conviver com as críticas eu acho fantástico, né? Porque é uma coisa que nós temos também Muito em comum. obrigado. Nós temos muito em comum. Claro que eu não tenho uma trajetória tão rica, não tenho uma trajetória acadêmica, mas As sim. pessoas me perguntam se sou otimista ou pessimista. Sou otimista. Porque o Brasil de amanhã são vocês. Você, Aurélio, e toda essa geração de jovens que estão entrando na política vão resolver os problemas. Não? Então, eu acredito muito nessa nova geração. E toda a minha vida foi dedicada a pensar para os jovens e continuo fazendo isso. No meu blog, Ricardo Vélez, www.ricardovelez.com.br, vocês vão encontrar cursos de graça. Vão encontrar curso de ciência política, que estou terminando agora. Espero poder me modernizar um pouco e oferecer uma versão com pequenas intervenções faladas. Preciso fazer isso. Como, aliás, Lucas está fazendo no Instituto Liberal, Lucas Berlança está fazendo um belíssimo curso no Instituto Liberal. Eu vou me inspirar nele, vou fazer alguma coisa semelhante. Mais Mas quero uma, oferecer mais um a todo amigo, mundo. mais um amigo em comum, o Lucas, né? O Lucas faz um trabalho muito jovem, eu não sou tão jovem, eu tenho 53 já. Mas Lucas, Você é jovem. é, Você é, ainda é jovem. Quer dizer, já adulto é quem passou dos 60. Não, eu estou já para lá de Marrakech. Mas eu não seria ninguém se não dialogasse com essas novas gerações. Porque as novas gerações é que vão resolver os problemas. Ministro Ricardo Vélez, muito obrigado pela participação. Eu fico muito feliz. Eu gostaria quem sabe a gente faça outro programa, se o senhor Mas gostou, fica, né? Se o senhor gostou, né, da fica, conversa. fica É, à vontade, Aurélio. Para mim, a cátedra hoje é esta. Poder falar para os jovens e hoje temos estes instrumentos magníficos que a pandemia ajudou a melhorar. Não? Hoje temos as plataformas funcionando muito bem. Este espaço de diálogo é fundamental. E muito obrigado pela oportunidade que me deste. Fico muito feliz de poder ter falado contigo e através da tua rede com todos os jovens que estão assistindo, todas as pessoas, mas sobretudo os jovens que estão assistindo ao teu programa. Muito obrigado. obrigado a você. Continuamos aqui depois de eu terminar a gravação. Mas um grande abraço a todos que assistiram e obrigado também a quem esteve conosco até aqui.